Descubra a nova teoria geral do Estado no curso Arcano Império. Inscreva-se tutubolius.ai. Olá, estamos de volta. Meus amigos, minhas amigas e meus alunos, por hora. Depois, vocês vão se tornar professores, mestres. Daqui nascem os futuros mestres em nova teoria geral do Estado. Eu tenho certeza disso. Quando vocês lerem as 7 obras que compõem a nova teoria geral do Estado, você vai se tornar realmente um professor. Você vai se tornar realmente uma pessoa compromissada com o futuro da humanidade. Não é do povo, é da humanidade. Tá certo? Vocês vão acompanhar o raciocínio que eu tive quando escrevi, que é 8 bilhões e 600 milhões de seres humanos na face da Terra. Esse compromisso você deve ter em mente. Por isso, foi importante fazer a nova teoria geral do Estado, calcada em outros 2 eixos. Para se fazer a nova teoria geral do Estado, é necessário você entender os 3 eixos. Se você não entender os 3 eixos, você não entende o que é a nova teoria do Estado. Vai ficar do jeito que está aí, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um repeteco de uma coisa muito importante, dos meus antecessores, né? É importante você trazer isso aqui, a conhecimento. Então, meus antecessores, os autores que me antecederam na nova teoria, da teoria geral do Estado, primeiro você vai colocar Platão, de 427 anos antes de Cristo a 357 antes de Cristo, né? Ele fez a maior contribuição, tanto que os meus antecessores, eles foram muito importantes para que chegássemos a esse ponto de apresentar hoje a nova teoria geral do Estado. Foram muito importantes. Todos eles de uma importância excepcional, né? Platão foi um dos primeiros filósofos a imaginar um modelo racional de organização política. Ele defendia aí governo de sábios, a supremacia da razão, a organização hierárquica da sociedade, né? E depois veio Aristóteles, 384 anos antes de Cristo. Ou seja, esses 2 autores, eles eram pagãos. Cristo não havia, não estava, não tinha chegado na Terra ainda, tá? Então eles eram pagãos. Então eles escreveram dentro daquela metodologia de que eles viviam no mundo pagão. Então, Aristóteles, a obra principal dele, Política. E aí ele fala, eh, na verdade, ele é um principal criador, né? O verdadeiro fundador da ciência política clássica, tá certo? Então, ele analisou, o homem é um animal político. Analisou constituições, formas de governo, cidadania, soberania, função do Estado e organização social. Mas esqueceu de uma coisa muito importante. Todos esqueceram. O ser humano. O ser humano é a soberania de tudo. É permanente. Eles falaram de tudo, mas esqueceram do principal, o ser humano. Tá? Depois veio Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o que mais se aproximou, foi o que, já na era cristã, foi o que mais se aproximou da filosofia que nós estudamos agora, que é a nova teoria geral do Estado. Santo Agostinho, 354 a 430 anos pós-Cristo, tá? Então, já dentro da filosofia cristã. E ele fez uma contribuição enorme. Introduziu a dimensão moral e espiritual do poder político, tá certo? Ele defendia a distinção entre cidade dos homens e cidade de Deus. Seu pensamento funcionou profundamente. Filosofia política medieval, a relação entre igreja e Estado, e a legitimidade moral do poder. Então, veja, pecou também. Pecou também. Todos eles pecaram. Cidade dos homens. Que homem? Homem bom, homem mau, mais ou menos, tá? E cidade de Deus. Não tem nada a ver. Depois, a filosofia política medieval, relação entre a igreja e o Estado. E o homem? Que é a essência do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Cadê o homem?
Então veja, São Tomás de Aquino, 1225 a 1274, na era cristã. Filosofia aristotélica, cristianismo, direito natural, moral política. Essa é a preocupação dele. Cadê o homem? Cadê o homem criado à imagem e semelhança de Deus? Que tinha que ser a preocupação, principal preocupação, tinha que ser essa. Gira-se tudo em torno do homem e não em torno do Estado. Ele defendia que o poder deveria servir ao bem comum. A autoridade deveria se respeitar a lei natural. O Estado deveria possuir fundamento ético. Está entendendo? Onde nós chegamos? Por que vocês chegaram aqui? Porque vocês não conseguem se autodestruir. Porque esse modelo que está aí se autodestrói. O homem, para a destruição do homem. Tá certo? Então, veja, esse foi o São Tomás de Aquino. Depois veio o quinto, Nicolau Maquiavel. Nicolau, 1469 a 1527. Obra principal, O Príncipe. Maquiavel rompeu com a visão idealista medieval. Passou a estudar o poder real, a manutenção do governo, a estratégia política, a estabilidade estatal. Cadê o homem? Cadê o homem? O homem é a essência de tudo. É a criação, imagem e semelhança de Deus. Cadê o homem no projeto do cara? Não tem. Esse é o quinto. Depois vamos para o sexto. Sexto, Jean Bodin, 1530 a 1596. Obra principal, Os Seis Livros da República. Da República. Vamos lá. Foi um dos primeiros grandes formuladores da soberania estatal. Soberania estatal. Não é soberania do homem, é estatal. Ah, me poupe, caramba, viu? Definiu soberania como poder absoluto e perpétuo do Estado. Absoluto e perpétuo do Estado. Que coisa de doido, meu. Isso não serve para o século XXI, serve? Serve para ti? Não serve. Sua teoria influenciou toda a estrutura do Estado moderno. Que porcaria que a gente está vivendo, hein? Hã? Aí vem o sétimo, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, 1588 a 1679. Obra principal, Leviatã. Lembra que eu falei na aula 1 do Leviatã? Aqui, o cara que criou o Leviatã. Thomas Hobbes, 1588 a 1669. Obra principal, Leviatã. A contribuição dele. Hobbes foi um dos maiores arquitetos do Estado. Sempre o Estado. Nunca o povo. Sempre o Estado. Nunca o povo. Porque Deus, quando falou lá em Gênesis 1, 26, ele falou: façamos o Estado à imagem e semelhança de Deus, não o homem. Que coisa absurda, né? Não é absurdo? Então vamos lá. Defendi aqui: o homem em estado natural viveria em permanente conflito. Longe está conflito. Pois você endeusou o Estado, o homem vai viver em conflito. Isso é natural. Qualquer mente sadia vai chegar a esse ponto. E aí você tem, a sociedade necessitaria de uma autoridade soberana e forte. A sociedade necessitaria de uma autoridade soberana e forte. Quem? O Estado. O Estado. Mas que barbaridade. Todos os meus antecessores, os autores que escreveram a teoria geral do Estado, nunca eles defenderam o homem na sua essência e criação, a imagem e semelhança de Deus. Nunca. Esse é o sétimo. Criou o Estado do Leviatã, o monstro. Monstro que está aí, vivemos hoje. Tá? Depois, nós tivemos aqui, no Leviatã, ele simboliza o poder soberano centralizado necessário para impedir o caos social. Olha que loucura, meu. Que loucura. Século XXI, você aplicando esse tipo de coisa aqui, que absurdo. A degradação mental, intelectual, espiritual da pessoa humana. Depois tivemos o oitavo,
John Locke. John Locke, 1632 a 1704. Obra principal, segundo tratado sobre o governo civil. Ele defendia Ele defendeu direitos naturais, liberdade individual, propriedade privada, limitação do poder estatal e influenciou o liberalismo, constitucionalismo e democracia moderna. Cadê o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Não tem. Nunca vai existir. Porque eles não estão preocupados com Deus. Eles não estão preocupados com o homem, a essência do homem. Será que eles eram homem? Porque você tem a obrigação natural de se preocupar com a espécie. Ou você está naquela que o homem descendo do macaco? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí vem o nono, Montesquieu, 1689 a 1755. Montesquieu, obra principal, O Espírito das Leis, contribuição que ele deixou. Criador da teoria da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Cadê o homem? Não tem. Nunca se preocuparam com o homem. Talvez não fosse algum ET, sei lá, alguma coisa assim, nesse sentido. Nunca se preocuparam com o homem. A essência, o homem é a essência da vida. Soberania, permanente, é permanente. Quer eles queiram, quer eles não queiram, é permanente. É criação à imagem e semelhança de Deus. É permanente, não é passageiro. Tudo que existe após é para servir ao homem. Que coisa é isso de servir o Estado? Que coisa de doida é essa? E aí ele defendia, a estrutura tornou-se fundamento dos estados constitucionais modernos, que é isso que a gente vive aí. Legislativo, executivo e judiciário. Essas três melecas, que é bem assim. Vocês vão, ó, estou conduzindo vocês aqui para vocês pensarem. Não é para você pensar como eu estou pensando, não, para vocês pensarem. O que eu estou falando aqui são datas verídicas. Verifica, verifica. Foi em cima disso que nasceu a nova teoria geral do Estado. Eu tive que pesquisar, tive que estudar. Entendeu? Aí vem aqui o décimo, Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. Obra principal, o contrato social. Contribuição, defendia soberania popular, vontade geral, legitimidade democrática, participação coletiva, influenciou profundamente nas revoluções modernas, democracia contemporânea, constitucionalismo popular. Cadê o homem? A figura central é o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Cadê o homem? Mas eles foram fundamentais para que a nova teoria geral do Estado surgisse. Foi necessário que eles errassem, que eles omitissem. A essência de tudo isso é o homem, o padrão é o homem. Coisa permanente, a soberania permanente é o homem. Mas foi importante que eles esquecessem essa essência principal, que é o homem, para que nós surgíssemos com a nova teoria geral do Estado, promovendo exatamente o que eu acabei de falar. Está aqui, ué. Soberania permanente do povo, o homem. Está aqui, ó. É permanente, não é passageiro, não. Depois tivemos aqui 1770 a 1881, 31, que é o Hegel, Friedrich Hegel, né? Obra principal, Princípios da Filosofia do Direito. Viu o Estado como manifestação superior da racionalidade. Ele via o Estado como manifestação superior à racionalidade histórica. Introduziu a visão orgânica do Estado, historicidade das instituições e racionalidade estatal. Fortificou o Estado. Cadê o homem? Aqui, ó. Frederic Hegel. Que absurdo, né? Bom, eu vou para um cara aqui que é fantástico. Ele é ídolo de vários governos, né? Que não deram certo, mas ele é ídolo. Karl Marx.
Eu escrevi 8 livros dele. 8. Falando sobre o comunismo. 8. É só verificar. Tem 70 obras escritas. Dentro das 70 obras, tem 8 livros que é dedicado ao comunismo. Tá certo? Então, Karl Marx, 1818 a 1883. Obra principal, O Capital. Contribuição: interpretou o Estado como o instrumento das classes dominantes. Mecanismo de poder econômico. Estrutura da dominação social. Influenciou sociologia, política, teoria crítica e análise estrutural do poder. Estado, engordou mais o Estado, fortificou o Estado. Por isso que o comunismo não deu certo em lugar nenhum. Está aqui, ó. A receita dele é para ser reprovado, de cara de pronto. Entendeu? Para ser reprovado. Está aí. Por isso que não funcionou. E nunca vai funcionar. Aonde tem ausência de Deus, não prospera, irmão. Tá? Depois, o 13º, Max Weber, 1864 a 1920, já é recente, já no século passado. Tá? Obra principal, Economia e Sociedade, contribuição, definiu o Estado moderno como uma entidade que detém o monopólio legítimo da força. Meu Deus do céu! Que coisa de doido, meu! Estudou burocracia, legitimidade, autoridade e racionalização do poder. Poder, Estado, poder, Estado, poder, Estado, que absorve uma casta, vou ser bem sincero com você, de vagabundos da pior espécie. Da pior espécie. O Estado criou isso que está aí, que vocês estão sofrendo, que nós estamos sofrendo. Você viu o vídeo que eu coloquei na abertura da primeira aula? Fala tudo o que eu estou falando. Entende agora por que nasceu a nova teoria geral do Estado? Está aqui. Eu estou mostrando agora os autores que me antecederam. Tá? Então tá aí. Esse é o 13º. O 14º, Hans Kelsen. Hans Kelsen, 1881 a 1973. Teoria pura do direito. Contribuição: Kelsen tornou-se um dos maiores sistematizadores jurídicos do Estado moderno. Olha o Estado outra vez. Defendia separação entre direito e moral. Estrutura normativa do Estado. O Estado forte. Hierarquia das normas. Constitucionalismo jurídico. Sua formulação representa o ápice da teoria jurídica clássica do Estado do século XX. Nós estamos no século XXI. Sem mais os outros, nós falamos, né? Então, a NTGE, ela nasce com essa configuração no passado. Nasce com essa configuração, aonde os nobres autores que me antecederam, eles nunca formularam nas obras deles a preocupação com a humanidade, com o homem em si. Nunca. Você acha que ia dar certo? Acha que ia dar certo isso? Por isso que nós sofremos, padecemos aí horrores. Porque isso criou uma casta de sem vergonha, de pessoas mau caráter, de pessoas ruins, uma casta de pessoas que se autoprotegem, fazem leis para se proteger. Está aí o quadro para todo mundo ver. Eu não estou inventando moda, eu não invento moda. Eu não invento moda, eu crio o mecanismo para você se libertar dessas amarras do Estado. Eu não sou contra o Estado tem que existir. Se é que me entende? Tem que existir. Mas quem domina o Estado é o homem. A soberania permanente é do homem e não do Estado. O Estado é exatamente um instrumento para que o homem viva e sobreviva na face da terra. O Estado, ele é um instrumento legal para que você faça a manutenção de tudo que é necessário fazer no planeta Terra. O Estado. Não se colocar o Estado como figura de Deus, endeusá-la. Não é esse o critério. Nunca foi esse o critério. Então, você tem que pensar de uma outra forma. Se Deus falou que o homem é a imagem e semelhança dele, esse homem é em semelhança.
esse ato, esse decreto de Deus, esse decreto divino, não foi revogado. Não existe revogação. Permanece por todo o tempo, séculos e séculos, milênios, milênios. Ele continua de geração em geração, ainda continua, é perpétuo. Não existe um decreto de Deus acabando com isso. Não, a partir de agora está revogado. Pronto, agora é o Estado que representa a minha vontade. Não tem nenhum decreto para isso. O decreto de Deus foi que o homem é a imagem e semelhança dele, não o Estado. O Estado é necessário para a sobrevivência do homem aqui na Terra. É sobrevivência. É um mecanismo, é um instrumento que você utiliza do Estado para quê? Para convívio coletivo. É por isso que existe o Estado. Mas não da forma que os meus antecessores, os meus autores, né, que me deram a brecha para entender, para estudar, para pesquisar e para poder escrever a nova teoria geral do Estado. Então, eu sou muito grato a eles. Eu não estou combatendo o que eles escreveram, eu só estou mostrando pontos onde eles esqueceram de incluir na teoria deles. Se eles esqueceram, eu não me esqueci. E se eu não esqueci, eu estou complementando a obra que eles fizeram. Não sei se você consegue entender. Eu estou complementando o que eles começaram a fazer. Fizeram muito mal, porque era para estar melhor. Com certeza para estar melhor. Mas não está. Não está. E aí, nós tivemos então aí essa, 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 esse entendimento de quem são os meus antecessores. Tá certo? Haja visto que eu já falei. Quando eu escrevi, quando eu escrevi a nova teoria geral do Estado, ela nasceu exatamente de onde? Nasceu do outro livro, que é o livro que é Os Tenebrosos da Humanidade. Com o nascimento, o surgimento do livro Os Tenebrosos da Humanidade, o que aconteceu? Eu me preocupei. Os Tenebrosos da Humanidade. Aqui que nasceu a nova teoria geral do Estado. Por quê? A deformação desses seres é terrível para a destruição da espécie humana. E aí eu defini que esses tenebrosos eles se dividem num domínio do quadrilátero do poder para dominar a casta humana, que são os bilionários corruptos, que são os políticos corruptos, a imprensa covarde e as religiões dominantes. Esse quadrilátero do poder é que compõe exatamente os tenebrosos da humanidade. Aí me causou preocupação. Aí eu tive que estudar. Aí eu fui para o campo, fui estudar. E com a graça de Deus, eu consegui estudar e consegui pesquisar. E cheguei ao entendimento, em 94, a obra, não digo perfeito, né? Mas a obra mais significativa dos últimos séculos, vamos colocar assim. Dos últimos séculos? Não, dos 2 milênios. Desde Platão até agora, vai. Antes de Cristo. Então, 500 anos antes de Cristo e mais 2000 agora, 2.500 anos, 2.600 anos. Então, esse é o período. Então, veja bem, não é muita pretensão minha, não. É estudo. Você tem que estudar, irmão. Se você quer ser alguém, que você quer entender como é que a máquina do sistema mundial funciona, tem que estudar. Tem que estudar. Mas não basta você estudar só a governança política. Você tem que estudar também a mente humana. Foi o que eu falei. Eu tive que fazer o quê? Eu tive que ir para o estudo da psicanálise clínica para poder entender um pouco da mente da pessoa. E aí saiu os 2 livros que é exatamente, desculpa, que é exatamente o sistema integrador neuropsíquico. Sim, os 2 livros, 2 obras, para poder aí entender a cabeça do homem que Deus criou lá, Gênesis 1:26, para poder entender. Como é que eu vou escrever alguma coisa para alguém se eu não conheço a pessoa? Para poder escrever isso aqui e colocar na rua, como está sendo feito agora, eu tive que estudar, eu tive que ir lá buscar dentro da psicanálise. Mas aí estava incompleto. Aí formou-se os 2 eixos, né? O primeiro eixo
e o segundo eixo. Legal, legal. Os dois eixos. Agora vamos para a formação do terceiro eixo. Que delícia falar sobre isso. Maravilha. Você saber que você está propagando uma ideia, uma teoria que foi aprovada pela comunidade científica. Os 7 livros foram aprovados pela comunidade científica. Não estou falando de orelhada. Vocês vão ter o livro em mãos e vão ver lá o registro, o DOI, né, que é o registro internacional, que foram aprovadas lá. É uma satisfação enorme, muito grande. Porque eu não, desde o momento que eu criei a nova TGE, eu não, eu tive a preocupação de buscar os argumentos, estudos, pesquisas para poder complementar a obra, porque ela estava incompleta. Ela estava incompleta. Hoje não, hoje ela está completa. São 7 obras, são 7 livros, tá certo? Então, se você pegar só teorias, você vai entender, mas vai ficar faltando alguma coisa para você entender. Você vai ter que entender a cabeça do homem, a cabeça do homem, o que ele pensa, o que ele faz, o que levou a eles a cair nessa estrutura, nessa armadilha que é esse Estado que é tão poderoso, esse Leviatã que é tão poderoso. Então você tem que entender isso aí. Quando você entende isso aí fica fácil. Aí você fica forte demais. Que é isso que Deus criou. Deus criou o homem na sua essência para ser livre. Não para ser escravo, ser dominado por ninguém. Em nenhuma parte da Bíblia diz isso, que você tem que ser escravo de outro homem. Aí faltou o terceiro eixo. Aí vamos estudar. Aí comecei a estudar. Vamos estudar, vamos estudar. Né? E aí eu me obriguei a fazer filosofia. Fui fazer filosofia para poder entender o que os filósofos escreveram. Aí fui fazer teologia, fiz pós-graduação em teologia, para poder entender a coisa espiritual. Legal. Mas faltava mais alguma coisa. Aí eu sou parapsicólogo há mais de 40 anos. Então, essa parte da parapsicologia, a coisa sobrenatural, estava dominado. Mas precisava de entendimento, agora científico, que era a filosofia e a teologia. Mas falta uma outra coisa muito mais interessante, que na época esses escritores fizeram a TGE, eles não tinham naquela época que nós temos hoje, que é exatamente a neurociências. Aí eu fui estudar, fui fazer neurociência. Aí fiz a neurociência. Neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Caramba! Aí fiquei fascinado com a matéria. Porque ela complementava a filosofia, complementava a teologia, complementava a parapsicologia, complementava o quê? A psicanálise. Mas estava faltando ainda alguma coisa para entendimento maior. Aí eu fui buscar, numa outra pós-graduação, fui buscar neurociências cognitivas e processos psicológicos. Pronto, aí fechou. Fechou o terceiro eixo. Fechou o terceiro eixo. Aí eu já tinha o entendimento do terceiro eixo. Aí tinha que escrever. Aí tinha que sentar e escrever. 4 livros, que também já foram aprovados pela comunidade científica. 4 livros. E aí vem essa coisa maravilhosa, para você entender. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver os estudos para entender a nova teoria geral de sistema, para fechar. 3 eixos. Eu tinha 2 pronto. Faltava o terceiro, faltava um para completar. E aí eu criei, através de estudos, aquilo que Sigmund Freud fala que agregados psíquicos, Lacan fala que são agregados, são os eus pluralizados, né? Aí eu criei o polieus, tá aqui, ó, polieus e monoeus, os códigos da mente, pensamento e verbo, edição magna científica. O que é isso aqui? Poli é grego, poli é diversos, coletivo, vários, muitos, milhares, centenas, tá?
Eu, eus, polieus. Então, vários pensamentos. Ou seja, como é que eu vou explicar para você? Pra você ter uma ideia. O que é o que eu estou falando? Você, toda pessoa é assim. Tem que estudar para você entender. Toda pessoa é assim. Eu estou falando para você aqui, mas nesse momento que eu estou falando, o verbo está saindo, eu estou pensando em outras coisas. Isso chama-se poli. Porque o seu pensamento ele é fragmentado. Você faz uma coisa e pensando em outra coisa. Você faz outra coisa pensando em uma outra coisa e vai se desdobrando. Esses fragmentos mentais, fragmentos do pensamento, eles se desdobram, não tem fim. Não tem fim. Se você não tiver um raciocínio lógico, para você repreender esses pensamentos, ele vai embora. Você se perde de tanto pensamento que surge. Surge pensamentos de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é estrutura. Bons, ruins, mais ou menos, mas surgem os pensamentos. Então, esses são os polieus. Eles vão surgindo assim, é, descabidamente, desvairadamente, multiplicando por 1.000, 2.000, 1.000.000. Multiplica-se. É terrível. Então, você veja, a cabeça da pessoa tem polieus, cheio de polieus, a mente, o cérebro, cheio de polieus. Diferente da psicanálise. Ela me deu entendimento. Aí eu fui buscar na ciência, na neurociência cognitiva, em processos psicológicos, isso aí. Aí você tem então o Polieus e Monoeus. Foi o primeiro livro da série. São 4 livros. 4. Polieus. E tem o Monoeus. O que é o Monoeus? O mono também é grego. Mono, único, um só. Mono. Né? Eus, eu. Então, mono, um. O único pensamento. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que desenvolver o monoeus para combater o quê? O polieus. Isso te dá o foco. Você não sai fora do foco. Você começa a pensar e ele vai produzir isso aí. Então, monoeus polieus e monoeus. Está aqui, a primeira obra da série. Também aprovada pela comunidade científica. Tá certo? Mas eu queria mais. Precisava de mais. Aí eu tive que me lançar e buscar o procedimento genérico. O que acontece com a pessoa humana? Veja bem, tudo centrado em cima da pessoa humana, do homem, a pessoa humana, a figura criada lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem, né, à imagem e semelhança de Deus. Então, eu tinha que buscar como é que passa na cabeça das pessoas o polieus, a patologia polieus e a convergência pelo monoeus. Ou seja, você transformar o seu polieus em monoeus, que é você administrar o que você pensa. Aqui, ó. Segunda obra da série, tá? Tratado de convergência neuropsíquica, clínica e existencial no contexto do sofrimento humano, da pessoa humana. Você tem que entender o ser humano, porque afinal de contas, não é o ser humano que está aqui. Você tem que entender ele. Se você vai apresentar uma nova teoria geral do Estado, quem é essa nova teoria? Não é para favorecer o quê? A soberania permanente do povo? O povo não é o homem? Então tá. Se você não faz esse estudo que eu fiz aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser letra morta, como fizeram os outros escritores que fizeram a teoria geral do Estado. Então está aqui. A patologia do polieuso e a convergência pelo monoeuso. O que é convergência? Você vai pegar o seu polieuso, que é a sua fragmentação mental, e segurar ele para fazer o quê? Para transformar no monoeuso, para você focar. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para você nunca mais esquecer. Ó, é uma metáfora, mas é verdadeira. É uma passagem bíblica. Jesus, ele chegou no templo e viu o templo dele tomado de assaltantes, de ladrões, de aquela corja de vagabundos, tomaram o templo e virou uma feira livre, um feirão. Né? Os caras vendendo, comprando coisa roubada, aí virou um pandemônio. Esse é o termo. Aí Jesus parou, ele ficou assim, assustado, porque, meu, o domínio da vagabundagem
Era terrível. O que que ele fez? Ele, ele viu diante dos seus olhos o Polieus ali se manifestando na figurinha, o cara comprando galinha, vendendo porco, aquela coisa, aquele mercado livre. E aí ele passa a mão num chicote, numa chibata, e senta com porrete em todo mundo, põe todo mundo para correr. Lembra dessa passagem bíblica? E põe todo mundo para correr. Ali ele limpa o templo. Limpa o templo. Ou seja, o templo foi invadido por Polieus mental. E aí ele tem o domínio do monoeus. Aí ele põe o monoeus para correr. Põe para servir e pôr os polueus para correr. Tá aí, uma metáfora que cabe certinho no que eu estou falando. Sem tirar nem pôr. Tá aqui, ó. Isto é viver. Isto é preocupação com o povo. O povo que eu digo, o ser humano, a humanidade. Outra coisa importante. Jesus, quando ele se sacrificou, ele não se sacrificou. Estou morrendo para salvar o povo. Ele morreu para salvar a humanidade. Humanidade. Pegou o código? Humanidade. O meu primeiro pensamento foi a humanidade. E sempre será a humanidade. Não importa se o povo X, Y, isso é outra coisa. Mas essa conglomeração de povos forma-se humanidade. Essa é a minha, era e é a minha preocupação. Por isso que eu tive que me largar no campo, dar as braçadas para poder estudar. Mas todo Polieus que se preze, ele tem origem. Tudo tem origem. Tem origem, o meio e o fim. Tá certo? E aí eu preciso descobrir como é que se originou tudo isso aí. Aí eu fui descobrir. Então, nessa patologia aqui, tem uma coisa interessante. Aqui tem um fato empírico, fato verdadeiro transcrito aqui. Tá? Por isso que foi aprovado. Aí eu fui levantar a questão do surgimento. Como é que nasce o Polieus? Aí veio uma nova obra. Arquitetura da consciência humana. Sistema Polieus-Moroeus desde o estágio zero. O que é o estágio zero? Porque o Polieus ele nasce de algum lugar e surge de algum lugar. Aí fui fazer a pesquisa. E aí, o que aconteceu? Tive que, tá vendo? O feto aqui, desde o feto. Então, desde o do relacionamento sexual, o embrião forma, aí a mulher grávida, e aí começa a surgir a vida humana. Olha que coisa linda, a vida humana. Não é a vida do Estado, é a vida humana. Aí começa a surgir a vida humana. E aí, a vida humana, como feto, ele tem polueios? Tem? Claro que não. Claro que não. Você estágio zero? Claro que tem. Como? Pô, professor, tem. Porque ele está ligado diretamente a um ser humano, que é a mamãe. Está no cordão umbilical ligado diretamente ao pensamento, às vontades, os gostos da mamãe. Ali começa a nascer o polieus. Ali começa a nascer os polieus. Lógico que não vai desenvolver, mas vai ficar no arquivo. Você tem um HD e começa a chegar os arquivos. O que é os arquivos? É a convivência da mãe no mundo externo. Ele está interno, no mundo externo. E aí começa a desenvolver o polieus in natura, vai, quietinho lá dentro. E o que deveria de ser feito no, no período da gestação do ser humano, a mãe deveria de ter alguns cuidados, mas há mães, né, que não têm cuidado. Então ela fuma, ela bebe, vai para baile e, e, e tantas outras coisas que uma mãe não deveria de fazer. Tem uns até que usa droga. Para onde vai isso aí? Vai tudo pro neném.
porque estão ligados num cordão umbilical. Tudo que a mãe faz passa para ele. Ali começa o registro dos polieus, só que está o quê? Latente, quietinho, sem se mexer. E eu desenvolvi esse livro, então, na fase do estágio zero, né? Está aqui o estágio zero, tá vendo? Estágio zero lá. Até os aproximadamente 12 anos de idade. Aí começa o desenvolvimento do polieus. Aí a criança passa a ter vontade própria. Ele já encharcou a mente, o cérebro, de tanta porcaria que o Estado favoreceu, que o Estado é poderoso, entendeu? Porque os caras escreveram lá, o Estado é poderoso. Ele foi para a escola, cumprindo a vontade do Estado. Teve que estudar lá a cartilha que o Estado fez. E aí começa. O pai e a mãe, que são as figuras principais, foram deixadas de lado. Primeiro, o Estado. O Estado não pode ter esse poder sobre a vida humana. Nunca pôde. Não foi criado para isso. O Estado foi criado para uma outra finalidade, que é a finalidade de promover no ser humano, respectivamente, para ele poder viver e sobreviver. Tá certo? Então, isso foi para isso que foi criado o Estado. Agora, tudo que você faz, o Estado que banca tudo. Fala o que, fala o que pode, o que não pode fazer. E às vezes você retruca e fala, não, mas eu não quero, não sei isso. Mas tem que fazer. Porque senão o doutor fulano e o doutor ciclano, ele pode processar você. Pode fazer isso. Aí vem o medo, a ameaça, o constrangimento, a coação. Tudo isso o Estado promove na sua cabeça. E você fica assim, dominado pela força estatal. Entendeu? Então tá aqui, ó. A arquitetura da consciência humana. Sistema polieus-monoeus, desde o estágio zero, ou seja, intrauterina. Tá aqui. Aí, você entendendo isso aqui, você vai entender o que é a nova teoria geral do Estado. E está entendendo uma coisa ligada na outra? E não tem como você não fazer isso. Se você colocar puramente o Estado do jeito que está aqui, não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que preparar as pessoas, você tem que preparar os cidadãos, tem que preparar o ser humano, porque ele foi despreparado, ele foi motivado a ser o que ele é, a agir ou erroneamente, a se comportar erroneamente. Você é obrigado a fazer isso, porque o Estado te obriga a fazer isso. Você entende? Estrutura quase pronta, quase pronta. Aí vamos ao pulo do gato agora. A mente encarcerada. Tá lá? Tá lá. Governança da mente, teorias e práticas. A mente, aqui, o livro tem 380 páginas. Você já imaginou o que é mente encarcerada, não? Hum? Faz ideia, não? Eu vou reproduzir para vocês em poucas palavras. A mente encarcerada é essa que eu tenho, é essa que você tem, é essa que todos que estão habitando no planeta Terra têm. Mente encarcerada. Você tem medo, você sente frio, você sente fome, você sente necessidade, você tem sofrimento, você tem tudo. A sua mente está encarcerada. Porque o sistema encarcerou a tua mente. Você não pode pensar sozinho, você não pode pensar unicamente. Tudo que você pensar, primeiro vai aparecer uma outra figura na sua mente. Não, mas isso não pode fazer. Mas por que não pode fazer? Porque o Estado falou que não pode. Porque o fulano que representa o Estado falou que não pode fazer. Então, veja, você passa a ter uma mente encarcerada. Não foi escrito para isso. Isso aqui é um belo exemplo. Ela foi escrita porque isso aqui serve muito para o sistema prisional, para a prática forense. Por quê? Você imagina, nós falamos aqui do nascimento do Polius, quando nasceu, depois falamos da estrutura nos seres humanos e, e demos a primeira denominação do Polius monoeus. Agora, você imagina
Você passa por essas três fases aqui e, de repente, você, por um momento ou outro, você errou e a justiça do homem ele vai cobrar de você. E você está com a mente encarcerada, porque você está preso, 24 horas preso. Você imagina, uma pessoa presa, o que que ela pensa? Ela tem 24 horas por dia para pensar em tudo, para criar o quê? Polieus, de tudo quanto é tipo de jeito, tudo quanto é tipo de bons, ruins, mais ou menos, e assim por diante. 24 horas por dia para pensar em abobrinha, pensar em fuga, pensar em matar o outro, na vingança. Pensar e vai pensando, vai pensando. Então, imagina a quantidade de polieus que passa na cabeça de um detento, de um condenado. Então, isso é a mente encarcerada. Agora, o Estado nunca preocupou de mexe com a dignidade humana. Cadê os direitos humanos? Mexe com a dignidade humana. Porque você está preso por um crime. Tá, legal. O Estado vai cobrar. Legal. Aí o Estado cobra. Normal. Só que o Estado tem a obrigação de dar estrutura mental para ele. A estrutura mental. Colocar lá psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, pessoas ligadas à saúde mental, para fazer o quê? Tratamento. Porque se a pessoa está lá, ela vai ter, ela vai entrar numa convulsão de polieus. É tanto polieus na cabeça que ela vai entrar em convulsão. Então, a melhor coisa é você fazer um acompanhamento psicológico com a pessoa. Preparar a pessoa para o retorno dela à sociedade. Entendeu agora? Preparar a pessoa para o retorno à sociedade. Só isso. E o melhor jeito ainda é a família. Então, esse estudo que está aqui, a mente encarcerada, é exatamente para isso. Só que essa mente encarcerada, você serve para tudo. Porque nós estamos com a mente encarcerada. Nós, todos nós estamos. Porque foi colocado em nós o medo. Você não pode pensar assim, porque assim o Estado não aceita. A lei é assim, a lei, a lei é assim. Ah, é assim, não admite. Então, se não admite, então você não pode fazer. Entendeu? Então, ao longo do tempo, ao longo da vida, você é conduzido a ser uma pessoa abstrata, uma pessoa imune aos sentimentos, à espiritualidade, porque o Estado te moldou para isso, tá bom? Bom, vou parar por aqui, que tem muito assunto para falar, tá? E na próxima aula a gente vai falar coisas boas, muito boas. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe.